galera bonita, galera fantástica, galera surpreendente do segundo ano 02 da Escola de Ensino Médio Dite Freitas, Escola Jovem de Tubarão. Tudo bem com vocês? Saúde e paz. Quem está falando é o professor João Batista Monteiro de Souza, para os nossos alunos que estão conectados e inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho que semanalmente nós enviamos novos vídeos para vocês. Estamos hoje com a segunda série 02, porém este vídeo é destinado também a vocês. 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208 da Escola Jovem de Tubarão e também é o segundo ano do Colégio Evolução de São Ludgero. Saudações a todos os amigos e aqueles que também não fazem parte dos nossos grupos de estudos, mas estão ouvindo a aula, sejam todos muito bem-vindos. Bem, a sociedade açucareira. Vamos falar de cana-de-açúcar? Vamos falar de trabalhadores rurais? Vamos falar do início de um processo incrível que aconteceu neste território da América Portuguesa, na terra Brasilis, no Brasil? Pois bem, o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Sem dúvida nenhuma, depois que as capitanias hereditárias foram formadas e fundadas, nós temos uma ideia extremamente certa, extremamente impressionante, que seria qual? O homem no Brasil, num contexto geral, ele vem para a terra com o intuito de obter riquezas. Na primeira chegada do homem branco ao Brasil, ele não se interessou pela terra porque ele encontrou apenas madeira de lei e o nativo indígena que habitava o seu litoral. Tupinambás, Tabajaras, Tupis-Guaranis, Carijós, inúmeras, múltiplas tribos. Hans Staden, que esteve aqui no primeiro século da nossa colonização, quase chegou a ser deglutido, comido pelos indígenas, num processo muito interessante que nós chamamos de antropofagia. Foi salvo. O litoral brasileiro foi ocupado, sim, pelos portugueses, mas só depois de 1530, quando, a partir de 1534, se estabelecem, se estruturam as capitanias hereditárias. Somente duas capitanias hereditárias deram certo. A capitania de São Vicente, que vai ser futuramente o estado de São Paulo, e a capitania de Pernambuco. Curiosamente, duas mulheres foram auxiliares em todo o processo de capitania hereditária no Brasil. Nós podemos destacar Brites Mendes de Albuquerque, que efetivamente assume a capitania de Pernambuco, e Ana Pimentel, que assume a própria capitania de São Vicente. As duas capitanias que deram certo foram administradas por mulheres. Esse ponto nós devemos, então, lembrar claramente a vocês. Ana Pimentel, ok, e Brites de Albuquerque. Esse é um detalhe super curioso. Então, falar de cana-de-açúcar no começo da colonização do Brasil é falar também da organização das capitanias, porque em 1549, quando o governo português entendeu que as capitanias não estavam dando certo, foi fundada a cidade de Salvador, na Bahia, em 1549. E ali, Tomé de Souza se transforma no primeiro governador-geral. Nós vamos ter Tomé de Souza, nós vamos ter Duarte da Costa e nós vamos ter Mendes Sá. De 1549 a 1572, nós temos os governos gerais do Brasil. E esses três governadores, eles vão, em primeiro lugar, fundar a cidade de Salvador, vão trazer os jesuítas, dentre eles José de Anchieta, através do próprio Tomé de Souza. Nós vamos ter Duarte da Costa, que vai tentar expulsar os franceses, do Rio de Janeiro, na época da chamada França Antártica. E nós vamos ter também Mendes Sá, que juntamente com seu sobrinho Estácio de Sá, conseguem definitivamente expulsar os franceses do Brasil na chamada Confederação
dos tamoios. Um detalhe importante que eu gostaria de lembrar para vocês. A madeira de lei é derrubada. A madeira de lei é retirada. Esse ponto é inesquecível. O pau-brasil foi retirado do nosso território. Efetivamente, foi destruída toda a grande área de Mata Atlântica. Animais selvagens como onças pintadas, lobos-guarás, tudo isso foram verdadeiramente extintos da parte litorânea de nosso território. Um detalhe que eu gostaria de estar aqui falando com profundidade para cada um de vocês. O Tratado de Tordesilhas também vai ser derrubado, mas só lá em 1750, quando vai ser estabelecido o Tratado de Madrid. Quando vai ser estabelecido o Tratado de Madrid. Esse ponto deve ser interessante para vocês, porque as fronteiras atuais do Brasil, elas só vão ser definidas em 1750, menos o Acre. Lembrando que o Rio Grande do Sul, parte dele era ocupada pela Espanha, a região dos Sete Povos das Missões. E com o Marquês de Pombal, um déspota esclarecido, aquele território passa para Portugal. E, consequentemente, os Sete Povos das Missões, que era uma grande organização religiosa com índios guaranis, é destruída. Eu estive lá no ano passado, perfeito, eu estive lá no ano passado, e eu gostaria de lembrar para cada um de vocês o seguinte ponto. A região dos Sete Povos das Missões é uma das regiões mais lindas, mais encantadoras, mais incríveis do mundo. Patrimônio da humanidade. Vocês não podem nem esquecer disso. É patrimônio da humanidade. Eu quero aqui mostrar para vocês uma das imagens mais lindas, mais impactantes que eu tive a oportunidade de visualizar em uma viagem que eu fiz no ano passado. E viagem esta que não dá em nenhum momento para a gente esquecer, pois estar em São Miguel das Missões, um sítio arqueológico construído por padres jesuítas e por indígenas, ainda no século XVIII. Eu quero que vocês visualizem de maneira interessante, na nossa aula, toda essa grande dimensão que foram as igrejas aqui formadas. Vejam, essa é a igreja de São Miguel, feitas com pedra de grés, em meio às grandes áreas da fronteira gaúcha com a Argentina. Observem toda a beleza e grandiosidade do que os homens faziam há muitos e muitos anos no nosso querido território brasileiro. Uma coisa que eu quero que vocês também aqui observem com atenção. Por que plantar cana-de-açúcar? Porque é um negócio lucrativo. Porque é um negócio lucrativo. Este é o ponto que eu gostaria de estar trabalhando e evidenciando com todos vocês. É um negócio lucrativo, é um negócio interessante, é um negócio que realmente deu muita grana e foi a primeira forma de industrialização. No lugar do pau-brasil, eles efetivamente, no lugar do pau-brasil, efetivamente eles começaram a, prestem atenção, cultivar a cana e construíram um engenho. Ainda existiam as capitanias hereditárias, ainda existiam as sesmarias, que vão dar origem às cidades brasileiras, sem dúvida nenhuma. O trabalho era primitivo? Era. Mas foi estabelecido o chamado sistema de plantation. Plantation, que significa uso de grandes latifúndios, que são grandes extensões de terra, o uso de mão de obra escrava, no início indígena e depois negra africana, e também o uso de uma única cultura, a monocultura açucareira. O plantation, então, ele criou a Casa Grande e a senzala. O que é a Casa Grande? É onde vivia o senhor de escravos. É onde vivia a sinhazinha. E o que é a senzala? É o dormitório dos negros. A partir daí, nós vamos ter
a implantação de um negócio extremamente lucrativo na estruturação do Brasil. Por quê? Porque produzir cana-de-açúcar deu grana para Portugal, muita, até a época da invasão holandesa no Brasil, primeiramente em Salvador e depois também em Recife e em Olinda. Olhem uma coisa interessante. Já a partir de 1530, os engenhos se multiplicam na costa brasileira. É um detalhe importante e a maior concentração deles vai se dar no Nordeste, em Pernambuco e na Bahia. Pernambuco foi uma capitania que deu certo. Mas por que produzir o açúcar? Primeiramente, porque era uma forma de consolidar a ocupação portuguesa na América, neste caso, no Brasil. Uma coisa é certa, existem áreas do Brasil com condições favoráveis. O Sudeste e o Nordeste, o solo de Massapê, que é um solo próprio para o plantio, o clima quente, úmido, realmente dava lá no Nordeste todas as características básicas para o plantio específico da cana. Os portugueses dominam o cultivo da cana e a produção até na Ilha de Madeira e nos Açores. E uma das coisas que deve ser observada, mas lá ainda é um pouco frio, considerando as questões de latitude, o que não favoreceria tanto a própria estruturação e o cultivo em grande quantidade. Uma coisa é certa, o negócio do açúcar vai contar com o apoio da Holanda, sem dúvida, do Reino dos Países Baixos. E enquanto os portugueses dominavam a produção específica, os holandeses vão controlar a distribuição, o comércio. E, obviamente, eu quero dizer uma coisa para vocês: os holandeses depois vão controlar a produção nas ilhas do Caribe. Eu quero que vocês compreendam isso. Uma coisa também é certa: a economia do Brasil mudou e melhorou bastante. E uma coisa também clara: lembrem-se, a Casa Grande e a Senzala. Foi isso que verdadeiramente marcou o início da história do Brasil, onde nós vamos ter a Casa do Engenho, que vai ser a instalação de moenda e onde vai ter a fornalha para produzir também o açúcar grosso, o açúcar mascavo, o açúcar de demerara. Galera fit sabe do que eu estou falando. Hoje o açúcar de demerara ele é principalmente produzido na região da Guiana inglesa e também do Suriname. Existia a casa de purgar, onde o açúcar, depois de resfriado e condensado, ele era branqueado. Os galpões, onde os blocos de açúcar eram quebrados e muitas vezes reduzidos a pó. Esse é um ponto. Tinha também a capela, onde a comunidade local se reunia. E um detalhe, a senzala, que era a construção onde viviam os escravos africanos. Eles trabalhavam dia após dia, de sol a sol. Era uma forma muito brutal, muito dura, muitas vezes de estar vivenciando o trabalho. Porque os africanos, e não é este o momento de estudar essa parte sombria da história de um povo que tanto ajudou a desenvolver o Brasil, eles vieram de forma obrigada ao nosso território. Eles vieram de forma não aceitável para o nosso território, porque eles foram escravizados. Foram escravizados pelos portugueses, que negociavam com líderes africanos a venda do seu próprio povo. Lá da África, eles vinham para cá em navios chamados de tumbeiros, os chamados navios negreiros. Uma coisa é certa, tá? Durante esse período, eu quero que vocês lembrem que algumas coisas aconteceram. Por exemplo, eles começaram a desenvolver a economia dentro da colônia, dentro da América Portuguesa. Uma delas nós podemos destacar que foi a própria produção pecuária, a criação de gado para o mercado local no Brasil. E isso tornou-se uma das principais atividades. Vocês sabiam que Tubarão era um caminho chamado de caminho de tropas? Vocês já ouviram falar da comunidade de Rio do Pouso, aqui em Tubarão, ou Rio do Pouso Alto? Eram lugares onde se pousavam tropas com animais, com gado. Já ouviram falar do Pouso Alto, em Gravatal? A mesma coisa.
Ou Campo Bom, a praia, eram lá onde os caminhantes que iam de um lado para o outro levando gado dormiam. São coisas curiosas. E notem um detalhe importante. Ele servia como alimento, fornecia couro, ele era utilizado como força motriz, carro de boi, é bom que vocês lembrem, e várias regiões do Brasil se especializaram na pecuária, como, por exemplo, o Piauí, o Maranhão, a Bahia, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas eu não vou jamais deixar de falar das grandes fazendas, das grandes estâncias do Rio Grande do Sul, onde o gado era criado livre. É uma história muito, muito bonita. Lembrem, a economia do Brasil colonial na época era plantation, mão de obra escrava, monocultura, cana-de-açúcar, e grandes extensões de terra, latifúndio. Isso nunca aconteceu, por exemplo, em Santa Catarina. Isso nunca aconteceu em Santa Catarina, que foi policultura, ou seja, se plantava de tudo. Era minifúndio, pequenas extensões de terra, e a mão de obra era dona da terra ou assalariada. Uma coisa é certa, tá? Houve realmente a escravização de milhões de seres humanos oriundos da África. Por que, que os índios não foram escravizados no Brasil? Porque eles não tinham um conhecimento aprofundado, eles não tinham um conhecimento aprofundado e aprimorado, prestem atenção nesse ponto, da agricultura mecanizada para a época, com uso de arado, com uso de enxadas, com uso de foices, de pás, de equipamentos agrários normais. Uma coisa é certa, eles tentaram utilizar os próprios indígenas, mas os indígenas eles foram especificamente destruídos por epidemias, principalmente de gripe, pois não tinham efetivamente os anticorpos que já os africanos tinham. Existia uma oposição da própria Igreja Católica, da coroa portuguesa, para escravizar os índios, e, obviamente, a escravização, a escravidão dos nossos amigos, dos nossos irmãos africanos, eles são caracterizados, então, de maneira muito clara para lucratividade dos traficantes. O tráfico negreiro foi algo terrível e ela originou essa linha de tráfico entre Bahia, África, África, Pernambuco, África, Rio de Janeiro. Eu estive na Bahia, no Porto de Salvador, onde eles faziam o tráfico de seres humanos. Eu passei por uma ilha onde eles faziam a quarentena dos escravos. Todos esses pontos devem lembrar a vocês como o ser humano pode ser terrível em cima da sua história. São situações, são detalhes que nós devemos destacar com bastante profundidade. Os escravos tinham um cotidiano bem interessante no Brasil. Isso é um detalhe claro. E eu quero que vocês lembrem que eu vou falar um pouquinho sobre esse cotidiano com base nas palavras do historiador Stuart Schwartz. Olhem bem, eles eram castigados. Castigados. Como eles eram castigados? Estrangeiros observaram que no século XVII existia muita brutalidade no trato. Eles informavam que os escravos brasileiros eram mal alimentados, mal abrigados e mal vestidos. Isso é verdade. Eles sofriam muito no tronco. Uma coisa clara. Ocasionalmente, senhores eram presos quando seus crimes contra os cativos tornavam-se públicos. Imaginem, então, a brutalidade contra os escravos no início. Um deles foi detido por açoitar até a morte um escravo, mas o seu apelo, dizendo que ele era um homem pobre, com mulher e filhos, e aqui a história era invenção, deu-lhe o perdão através da coroa portuguesa. Uma coisa é certa, eles chicoteavam muitas vezes até a morte. Se o escravo fugia e ia para um quilombo, e depois ele era capturado novamente, a situação ela chegava a níveis de brutalidade inaceitáveis. Eles se vestiam de maneira muito simples. Muitos deles andavam nus ou semi-nus. E eles eram constantemente expostos ao clima. Os homens usavam ciroulas, espécies de tangas,
para proteger as partes íntimas. As mulheres muitas vezes andavam com os seios desnudos. Isso não é desconhecido, por assim dizer. E a alimentação deles era tudo que caía nas mãos. Por isso que a feijoada é uma questão tão comum. O feijão e os restos dos porcos. Interessante, né? Triste. Mas a comida típica do brasileiro, que é a feijoada, eram os restos que eles acabavam tendo que se alimentar. Uma coisa certa, que existe um manual feito em 1832, que escrito pelo João Imbert, que dizia exatamente como eles se alimentavam. Esse autor demonstra especial orgulho pela alimentação que ele fornecia aos seus escravos, e, portanto, podemos supor que ela fosse melhor que a da maioria. Os escravos recebiam pão, um copo de cachaça ao saírem para o campo. Às 9 horas da manhã, paravam para uma refeição composta de arroz, toucinho e café. O jantar, que era comido ali na meia-tarde, era servido no campo e consistia de carne seca e legumes, embora ocasionalmente houvesse também carne fresca. Ao anoitecer, comia-se uma ceia de legumes cozidos, farinha, mandioca, farinha de mandioca e frutas. Vocês sabiam que a cachaça é uma invenção indígena? Perdão, uma invenção escrava? Uma invenção negra? Na verdade, eles perceberam quando estavam preparando a cana-de-açúcar para fazer o açúcar, e os escravos ficavam muito felizes na casa de purgação. Quando as gotículas do caldo de cana caíam sobre eles, fermentava e ficava alcoólica. Notem que coisa interessante. Nós acabamos de falar um pouco sobre o início do processo de colonização do Brasil com a criação da indústria canavieira, da Casa Grande e da Senzala. Aliás, Casa Grande e Senzala é um livro maravilhoso, escrito pelo Gilberto Freire, assim como Sobrados e Mucambos, que fala bastante sobre o nosso país no início da sua colonização. Meu nome é João Batista Monteiro de Souza, eu quero que vocês fiquem muito bem, tenham bons estudos e tenham uma excelente semana. Turma, fiquem bem mesmo.